Vamos abrir a palavra, Salmo número 55. Salmo número 55. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos deste salmo que embasarão o nosso estudo da palavra nessa noite, que servirão de estrutura à nossa mensagem. Salmo 55. Vamos ler, queridos, versículos 1 ao 8. Salmo 55, versículos 1 ao 8. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Meu querido, continue com a palavra de Deus aberta, porque nós vamos consultar esse texto à medida que nós caminharmos aqui no nosso estudo da palavra. Eu convido você para fechar os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós buscamos a Tua presença, Senhor, certos de que o Senhor está conosco, que o Senhor está nesse lugar, e que o Senhor tem neste momento algo muito especial reservado a todos nós. Obrigado porque a Tua palavra, ó Deus, é a verdade. E obrigado porque a Tua palavra, Senhor, nos alimenta. Nós queremos, nesse momento, pedir que o Teu Espírito Santo, que um dia inspirou os Teus servos para escreverem esta palavra, que este Espírito Santo venha ao encontro das nossas necessidades nesta noite. E este Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos compreender o Teu recado bendito, santo, para as nossas vidas. Faze, ó Deus, esta palavra prosperar no propósito para o qual o Senhor a designou. Alcança cada lar, alcança cada vida, conforte, console a todos os corações. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa mensagem nesta noite é como derrotar os seus monstros. Parece estranho este título. Parece estranho este tema. Como derrotar os seus monstros. E você aí deve estar se perguntando, mas, pastor, monstros existem? Queridos, quando minha filha era pequenininha e estava pronunciando as primeiras frases, de vez em quando ela vinha ao nosso encontro e dizia: medo monstro. A Laís, por vezes, se achava com medo do monstro. E nós, então, a acolhíamos em nossos braços, nós íamos com ela até o local onde ela supostamente tinha visto monstros e dizíamos: Laís, olha, não tem nenhum monstro neste lugar. Não tem nenhum monstro aqui. E, de fato, meus queridos, os monstros sobrenaturais, eles só existem na imaginação. E eles só existem em filmes de ficção. Mas, prestem atenção, há monstros físicos, que muitas vezes nós encontramos em nossa caminhada sobre a face da Terra. Há monstros emocionais que muitas vezes nós agasalhamos em nossa mente e no nosso coração. E estes monstros, meus queridos, verídicos, podem nos assustar, podem nos perturbar, podem provocar a ansiedade em nosso coração e podem nos levar ao medo. E eu gostaria nessa noite
de, em primeiro lugar, anote aí no seu caderno, anote aí no seu bloco de notas, de falar sobre o seguinte ponto: os monstros que nos assaltam e assustam. Primeiro ponto da nossa mensagem: os monstros que nos assaltam e que nos assustam. Meus queridos, há duas espécies de monstros que podem nos assaltar e que podem nos assustar: os monstros externos e os monstros internos. E vou além, tenho certeza de que você, meu querido, minha querida, que você que me ouve, já teve experiência com ambos, monstros externos e monstros internos. O contexto do salmista em seus monstros e com seus monstros é muito parecido, meus queridos, com o nosso contexto, com a nossa vida. O que estava acontecendo com o salmista? Eu convido você, tendo a Bíblia aberta, a acompanhar algumas informações muito importantes. Quais eram os monstros que tanto assaltavam e assustavam o salmista? Queridos, a palavra nos diz que ele tinha monstros externos que andavam pelas praças de Israel. E estes monstros proferiam ameaças, e estes monstros enganavam e procuravam roubar o coração do povo. E estes monstros provocavam a contenda, estes monstros incitavam a violência, estes monstros agiam de forma insincera e hipócrita. Vejam os versículos 2 e 3. Veja também o versículo 10 e 11 do texto que você tem em mãos. Mas além destes inimigos declarados, além destes inimigos que andavam pelas praças, além desses inimigos que procuravam atacar o salmista, havia outros inimigos mais sutis. Havia outros monstros menos perceptíveis que também lhe causavam dano. E estes, meus queridos, eram ainda piores. E por que eram ainda piores? Porque eram inimigos, eram amigos próximos, eram pessoas que até então viviam em sua casa, eram pessoas que até então desfrutavam da sua intimidade, eram pessoas que o acompanhavam e iam com ele ao templo quando ele guiava a multidão em festa à casa do Senhor. Observe que estas pessoas nas quais ele confiava o haviam traído. Estas pessoas nas quais ele confiava o haviam decepcionado. Estas pessoas nas quais ele confiava haviam se voltado contra ele. E, meus queridos, se há algo pior do que ser atacado, afrontado, insultado, caluniado, difamado por inimigos declarados, por aqueles que rondam pelas praças, aqueles que se levantam contra nós. Pior ainda é ser atacado por aqueles que julgavam os nossos amigos, pessoas íntimas, pessoas que comiam a nossa mesa, pessoas que caminhavam conosco, pessoas que desfrutavam da nossa intimidade. Observe como o salmista descreve estas pessoas, e essa descrição, meus queridos, é uma descrição emocional muito vívida, muito profunda. Diz assim o salmista: a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia a guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Salmo 55, versículo 21. Queridos, preciso perguntar, isto lhes parece familiar? Vocês já enfrentaram monstros assim? Inimigos declarados e amigos que traíram a sua confiança e que trouxeram frustração, desânimo ao seu coração? Queridos, estes eram os inimigos externos de Davi. Mas havia também inimigos internos, inimigos que estavam em seu coração, inimigos que estavam em sua mente e igualmente lhe causavam profundo mal. E que inimigos eram estes? Convido você que acompanhe no texto. O primeiro eram as queixas. Diz o salmista: sinto-me perplexo em minha queixa. Sim, o salmista
estava queixoso. E ouso dizer que a queixa é uma inimiga. Meus queridos, o que é queixar-se? Queixar-se é exprimir dor, queixar-se é gemer, queixar-se é reclamar. O salmista dizia: sinto-me perplexo em minha queixa. Um segundo inimigo interno era a perturbação. Observe o versículo 2, o salmista diz: ando perturbado. É interessante pensarmos no tempo deste verbo, ando perturbado. E perturbação é uma sensação de desordem, de confusão, é uma sensação de desequilíbrio e de transtorno. Sim, a perturbação era uma inimiga na vida do salmista. Além disso, a ansiedade e o medo. Vejam, queridos, versículos 4 e 5. E observem como ele descreve tão vividamente a ansiedade e o medo. Observe se você já se sentiu assim em determinado momento da sua vida. Diz ele: estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e terror me sobrevêm. E o horror se apodera de mim. Ah, meus queridos, não vejo declaração mais enfática, mais vívida, mais sincera de ansiedade e de medo. Sim, a ansiedade e o medo eram inimigas do salmista neste momento. Mas alguém pode dizer: pastor, estas reações são reações naturais do ser humano quando ele enfrenta tantos inimigos externos como enfrentava o salmista. E quando nós enfrentamos tantos inimigos externos? Olha, pastor, estas reações são naturais quando somos traídos por aqueles que julgávamos nossos amigos, que compartilhavam da nossa mesa, que caminhavam conosco, que eram pessoas íntimas em nossa vida. São reações normais. Por quê? Porque as denominamos monstros internos. Meus queridos, há algumas razões. Primeiro, porque há motivo, sim, para que nós nos encontremos queixosos em muitas circunstâncias. Mas fazer da queixa um hábito. Preste atenção nessa palavra. Fazer da queixa um hábito faz dela a nossa inimiga. Porque ela desvia os nossos olhos do agir de Deus em cada circunstância na nossa vida. Em segundo lugar, porque nós podemos, e preste atenção, nos sentir momentaneamente perturbados, mas entregar-se a um estado de perturbação, e veja que o salmista dizia: ando perturbado, nos dará uma falsa noção da realidade, onde não conseguiremos divisar as bênçãos de Deus em meio às nossas aflições. E sim, há bênçãos de Deus em meio às nossas aflições. Uma terceira razão, porque, embora a ansiedade e o medo sejam comuns e até mesmo inevitáveis, eles não podem ser alimentados. Porque, se forem alimentados, a ansiedade e o medo nos paralisarão, nos farão ter medo excessivo do presente e nos farão ter medo excessivo do futuro. Quais são seus monstros, queridos? Há monstros externos? Há inimigos conhecidos e invisíveis? Quais são seus monstros internos? Talvez a queixa, a perturbação, a ansiedade, o medo. Quais são os seus monstros? Eu quero que você reflita sobre isto neste primeiro ponto. Que lições podemos aprender até aqui? E eu quero destacar, meus queridos, 5 lições. Anote aí no seu caderno. Anote aí no seu bloco de nota. A primeira lição: nós vivemos no mundo afetado pelo pecado e muitas vezes, meus queridos, sem que nós queiramos ou sem que nós desejemos, nós vamos encontrar pessoas que se declaram, sim, nossas inimigas. Pessoas que tentam gratuitamente nos prejudicar. Infelizmente, vivemos num mundo assim. Segunda lição: estamos sujeitos a nos decepcionarmos, até mesmo com as pessoas próximas, íntimas, pessoas que comiam a nossa mesa, pessoas que caminhavam conosco,
pessoas que iam conosco à casa de Deus. Estamos sujeitos, sim, a nos decepcionarmos. Terceira lição: em determinados momentos nós podemos dar lugar à queixa. Em determinados momentos nós podemos dar lugar à perturbação. Podemos dar lugar, meus queridos, à ansiedade e o medo. Isso pode acontecer. Mas prestem atenção, em determinados momentos apenas. Na quarta lição, não devemos permitir, em nome do Senhor Jesus, não devemos permitir que as queixas, que as perturbações, que a ansiedade e o medo se constituam para nós num estilo de vida. Isso anulará e impedirá o fluxo de vida abundante que Deus tem reservado para cada um de nós. Uma quinta lição: ainda que tenhamos inimigos, externos e internos, há um amigo sobre todos os amigos, que é o Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto da nossa mensagem, anote aí: o inútil desejo de fugir dos nossos monstros. O inútil desejo de fugir dos nossos monstros. Você, em determinado momento da sua vida, já disse o seguinte: meu Deus, que vontade de sumir, que vontade de desaparecer. Eu já vi muitas pessoas dizendo isso. Ou em determinados momentos você já se disse: olha, que vontade de entrar no meu quarto, fechar a porta, permanecer lá e não sair mais. Também já ouvi muita gente dizendo isso. O profeta Elias não disse isso, mas ele fez exatamente isso. Ele saiu e o discípulo que o acompanhava, ele o deixou na cidade, foi para o deserto e no deserto esteve sozinho. E a fim de aprofundar ainda mais a sua solidão, foi até uma caverna e refugiou-se naquela caverna sem ter o desejo de sair de lá. Ele queria permanecer ali. Meus queridos, no versículo 6, 7 e 8 deste texto, o salmista expressa um desejo muito semelhante. Observe o que ele diz: então disse eu, quem me dera dar asas como pomba. Voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Meus queridos, estas frases e estes exemplos mostram um desejo, um inútil desejo de fugir dos monstros que nos atormentam. Você já teve esse desejo? Você já teve esta vontade? Você também já quis em algum momento sumir, desaparecer, fechar-se no seu quarto e não sair mais? Fugir para o deserto, entrar numa caverna e lá permanecer sem contato com ninguém? Meus queridos, você já se sentiu como salmista que queria ter asas como pomba para voar e permanecer longe de todos os seus problemas e todas as suas dificuldades? Meus queridos, muitas vezes, os nossos inimigos internos e externos fazem-nos querer fugir, fazem-nos querer guardar silêncio, se fechar. Querem fazer-nos, meus queridos, cheios de um sentimento de dó de nós mesmos ou de autocomiseração. Querem nos fazer afogar em nosso próprio vitimismo e por isso nós queremos desaparecer. Nos achamos as piores pessoas desta terra. Mas eu devo dizer a você nesta noite que nada disto pode resolver os seus problemas. Preste atenção. Nada disto pode resolver os seus problemas. Nada disto pode derrotar os seus monstros. Se forem monstros externos ou inimigos externos, eles nos acompanharão, nos acharão onde formos. Se forem inimigos externos, eles estarão conosco onde quer que nós estejamos. Eu quero chamar a sua atenção para uma história muito interessante no Antigo Testamento. Havia um general sírio chamado Naamã.
Este general, em uma batalha, levou uma meninazinha de Israel como escrava. E Naamã era leproso. E esta meninazinha, quando viu aquele general leproso, disse à sua esposa: Ah, se ele estivesse em nossa terra, lá há um profeta que poderia curá-lo da sua lepra. Aquela esposa fez saber isto ao seu marido, e Naamã, então, foi até a terra de Israel buscar a cura. Foi à procura de Eliseu, o homem de Deus, que poderia livrá-lo deste tormento. Meus queridos, Eliseu nem sequer recebeu a Naamã, mas deu-lhe um conceito. Mas deu-lhe um conselho. Diz 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Vai, banha-te 7 vezes no Jordão, e a sua pele e a sua carne será restaurada e ficará limpa. A Bíblia nos diz que Naamã saiu indignado demais da presença de quem deu o recado do profeta Eliseu. E por que ele saiu indignado? Há 3 razões pelas quais ele saiu indignado. Primeiro, não foi atendido pelo profeta. Ele esperava que o profeta saísse ao seu encontro, impusesse as mãos sobre ele, orasse para que a sua lepra fosse restaurada. E Eliseu não fez isto. Uma segunda razão: o Jordão era um rio lamacento e havia rios melhores na sua própria terra, na Síria. E uma terceira razão, e eu considero esta mais importante: para banhar-se no Jordão, ele teria que despir-se da sua capa e ele teria que enfrentar o seu monstro. E ele teria que enfrentar a visão da sua pele coberta de lepra. Meus queridos, quais as lições que este segundo ponto nos ensina? Primeira lição: não tente fugir dos seus monstros externos ou monstros internos. Isto é completamente inútil. Uma segunda lição: empreenda uma jornada de conhecimento para que você possa avaliar externamente quem são os seus amigos, quem são os seus inimigos, quem são aqueles que caminham contigo, quem são aqueles que torcem pelo seu mal. Inicie uma jornada de conhecimento para que possa identificar as pessoas com quem você deve conviver e as pessoas de quem você deve se afastar. Uma terceira lição: inicie uma jornada de autoconhecimento. E esta é uma das jornadas mais difíceis. Inicie uma jornada de autoconhecimento para que você identifique quais são os seus monstros internos. Aqueles do seu coração, aqueles da sua mente. Monstros estes que estão atrapalhando, que estão impedindo você de desfrutar a vida plena e abundante que Deus te preparou. Uma quarta lição: despoje-se de suas capas. Despoje-se dos seus disfarces. Despoje-se dos seus simulacros. Coloque-se diante de Deus a descoberto, para que você seja inundado pela graça restauradora do Senhor. Terceiro e último ponto, anote aí no seu caderno: como enfrentar e como derrotar os seus monstros. O salmista, apesar de, em determinados momentos, sentir o desejo de voar e fugir para longe das suas dificuldades, ele resolve enfrentar os seus monstros externos e internos. E o que ele fez? Ele deixou de olhar para eles. Simples assim. Ele deixou de olhar para os monstros externos e para os monstros internos. E fez o quê? E passou a olhar para Deus. Observem no decorrer desse salmo algumas atitudes tomadas pelo salmista, e eu desafio você a se espelhar nestas atitudes também, e a usar destas atitudes para enfrentar os seus monstros externos e internos. O que fez o salmista? Invocou, em primeiro lugar, invocou o nome do Senhor. Diz o texto: eu, porém, invocarei o nome do Senhor. Eu, porém, invocarei o nome do Senhor. Meus queridos,
não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que sente o que nós sentimos, que sabe o que nós estamos enfrentando. Nós temos um Deus que é simpático às nossas necessidades e que é poderoso para nos socorrer quando nós somos afligidos. Lá no Salmo número 86, versículo 5, o salmista afirma: no dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. E o próprio Deus nos desafia, lá no Salmo 50, versículo 15, dizendo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quer enfrentar seus monstros externos e externos? Invoque o Senhor. Invoque o nosso Deus. Uma segunda coisa que fez o salmista, derramou perante ele o seu coração, versículo 17. E ele disse: derramarei perante o Senhor as minhas queixas. E olha que interessante, às vezes derramamos as nossas queixas para outras pessoas. Às vezes derramamos nossas queixas contra Deus, mas não derramamos as nossas queixas diante de Deus. O salmista diz: derramarei as minhas queixas diante do Senhor. E eu convido você a fazer isso. Derramai perante Ele o vosso coração, recomenda o Salmo número 62. Derrame as suas queixas diante do Senhor. Ele é aquele que as considera. Ele é aquele que as acolhe. Ele é aquele que para cada uma das nossas queixas, nos dará, ao seu tempo, a solução. A terceira atitude do salmista, e que eu desafio você a tomar nessa noite: confiar os cuidados a Deus, sabendo que Ele susterá. E esse é um dos versículos maravilhosos deste salmo. Diz o versículo 22, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Confie os seus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que você seja abalado. Uma quarta atitude que eu desafio você a tomar nesta noite: creia que Deus fará justiça ao seu tempo. Não se preocupe em fazer justiça contra as suas próprias mãos, contra os seus inimigos. Não se preocupe em enfrentá-los. Deus, ao seu próprio tempo, fará justiça. Diz o texto que Deus confundirá o conselho dos homens ímpios, dos homens falsos, dos homens hipócritas, dos falsos amigos. Deus confundirá os seus conselhos, versículo 9. Deus os precipitará em cova profunda, versículo 23. E eles não chegarão à metade dos seus dias, versículo 23. Que lições eu e vocês podemos aprender deste texto? Se há inimigos externos e internos, meus queridos, que nos perturbam, que nos levam a andarmos queixosos, que nos fazem ser tomados de ansiedade e medo, invoquemos a Deus, o Deus da nossa salvação. Esta é a primeira lição. Anote aí no seu caderno. Segunda lição: derrame perante Deus o seu coração, na certeza de que Ele acolhe todas as suas queixas, de que Ele acolhe todas as suas aflições, de que Ele sente todas as suas perturbações e que Ele, no devido tempo, envia o seu socorro e envia a sua graça. Queridos, uma terceira lição, anotem no seu caderno. Confie os seus cuidados continuamente ao Senhor. E o que é confiar os cuidados ao Senhor? É dizer: Senhor, nós temos situações que nos perturbam. Senhor, nós temos situações que nos levam a andar queixosos. Senhor, nós temos situações que nos levam a andar ansiosos. Senhor, nós passamos por momentos em que temos medo. Senhor, essas coisas estão em nossa mente, essas coisas estão no nosso coração. Há inimigos externos, há inimigos internos que estão roubando o nosso vigor, que estão roubando o nosso ânimo. Senhor, queremos confiar todos estes cuidados em tuas mãos.
Confia os teus cuidados ao Senhor, porque o Senhor te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Uma quarta lição deste ponto: creia que Deus, ao seu tempo, executará a justiça. E todos aqueles que agiram com perfídia, difamando, caluniando e perseguindo aos servos de Deus, serão por ele julgados e receberão a justa tribulação, a justa retribuição. Quinto e último ponto, quinta e última lição: nenhum monstro, queridos, é maior do que o poder de Deus para socorrê-lo. Nenhum monstro é maior que o poder de Deus para socorrê-lo. Eu não sei, meu querido irmão, irmã, querido ouvinte, o que te perturba neste instante? O que te faz andar perturbado? Eu não sei o que tem provocado queixas, eu não sei o que tem gerado medo e ansiedade, eu não sei quais são seus monstros externos, quais são seus monstros internos. Mas eu sei que este Deus Todo-Poderoso é capaz de cuidar de você, cuidar da sua vida, cuidar de sua alma e te sustentar em todos os momentos. Confie, entregue, descanse nos cuidados deste Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família. Amém.